Olá noveleiros, aqui a gente te conta tudinho que vai acontecer nos últimos capítulos da novela Terra e Paixão. Então já deixe seu like, e lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim conseguimos trazer os resumos de sua novela preferida, toda semana para você. Sexta, 12 de janeiro. Caio fica horrorizado com a revelação de Petra, que relata ainda todos os crimes da mãe, que foram ditos por Kelvin e que Ramiro confirmou. Eles decidem então que devem denunciar tudo isso à polícia, mas que antes o Antônio tem que saber que foi ela quem matou o Daniel, e vão até a fazenda conversar com o pai. Logo em seguida, a médica avisa Marino que mesmo estando em coma, Lucinda será transferida para um quarto, já que ela não corre mais risco de morte, e que agora, eles não têm muito o que fazer senão esperar que ela volte do coma. Mais tarde, depois da conversa que teve com a Graça, Marino desconfia de que Irene tenha plantado a arma na casa de Gentil. Enquanto isso, Caio e Petra contam todos os crimes cometidos por Irene, e o principal, que foi ela responsável pela morte do Daniel. Antônio entra em fúria e diz: "Como você teve a coragem de fazer isso, Irene? Você queria matar o Caio e acabou matando o Daniel. Você está completamente louca, mandar matar meus filhos." Ele continua humilhando a esposa, a expulsa de casa dizendo que nunca mais ele quer olhar na cara dela, e que dali ela não vai levar nada, vai sair do casamento sem nenhum direito. Irene, já demonstrando uma certa insanidade mental, vai embora completamente sem rumo. Depois de ser parado por dirigir em alta velocidade, Tadeu entrega os documentos para o policial que constata que o veículo é roubado. Ele leva o Tadeu e o Enzo para a delegacia. Marino pergunta o que eles estão fazendo com aquele carro, se foram eles que atiraram na Lucinda. Confusos e apavorados, os dois contam sobre a compra do carro. O delegado comprova que o que eles estão dizendo é verdade, e exige que eles lhe deem todas as informações sobre a pessoa que vendeu o carro a ele, inclusive um retrato falado do matador. Depois de toda a confusão na casa do pai, Caio e Petra decidem ir até a delegacia denunciar os crimes cometidos por Irene, e avisar que ela não está mais na fazenda, que Antônio a expulsou de lá, e é capaz dela tentar fugir. Logo depois, Luigi escuta Natercinho dizer a Anneli, que sente que a esposa gosta é do italiano, que na verdade ele acha que ela nunca o amou. No final, Irene invade a casa de Gladys e se agarra ao Danielzinho, dizendo que vai levá-lo com ela. Graça chega e toma um susto quando vê a ex-sogra abraçada ao seu filho, dizendo que vai levar ele embora com ela. Sábado, 13 de janeiro. Graça percebe que a Irene não está bem, e se apavora com a insistência da mulher em levar Danielzinho. Ela implora, porém a senhora La Selva diz que não vai embora sem seu neto. Graça então muda de estratégia e diz que é melhor colocar um cobertorzinho nele, e também que será mais confortável que ela o leve no carrinho. Irene cai na história e quando solta o menino, Graça começa a gritar pedindo socorro. Jonatas chega e atropela Irene com a sua cadeira, os dois caem no chão. Graça pega o menino e sai correndo. Logo depois ela volta sozinha, com uma faca na mão e ameaça dizendo: "O Danielzinho não é seu neto. Você tá doente, tá fora da realidade, tá achando que essa criança pode substituir o filho que você perdeu. O Danielzinho é meu filho. Ele não tem nada a ver com você. Vai embora. Fica longe do meu filho. Para defender o meu filho eu sou capaz de tudo, eu viro uma leoa. Eu vou chamar a polícia agora." Irene, que está totalmente surtada, vai embora, porém ela diz que sente como se o filho dela estivesse naquela criança. Jonatas então diz para Graça, que seria mais seguro ela ir com o Danielzinho para a casa dele. Enquanto isso, Marino liberta Gentil, e explica que Irene plantou a arma do crime em sua casa, no dia em que foi até lá com a desculpa de conversar com Jonatas. Ele ainda confirma que a pulseira achada na cena do crime é da senhora La Selva, e que com as denúncias de Petra e Caio contra a mãe, já está mais do que resolvido esse caso. Que quem atirou na Ágata foi realmente a Irene, e que eles já estão atrás dela, para colocar ela na cadeia, de uma vez por todas. E logo em seguida, Marino lembra a Silva e Magalhães, que o médico legista detectou uma substância letal no corpo de Ágata, que é o mesmo veneno que ela estava dando para o Antônio. Então, além da Irene que atirou nela, ainda tem outra pessoa que a envenenou, e a jogou pela escada. Ele já tem um suspeito, e pensa em um plano para poder ter certeza.
Mais tarde, Luigi, depois de todos os acontecimentos, resolve deixar a casa de Antônio e voltar para a pousada. Logo depois, Petra se encontra com Hélio e diz que eles precisam ter uma conversa bem séria e definitiva. Então ela pergunta: "Você acha que o nosso amor pode superar o fato de a minha mãe ter matado a sua?" Hélio toma um susto e enche a menina de perguntas. "Espera, como você soube disso? A polícia descobriu que foi a Irene? Como eles chegaram nessa conclusão?" Petra então cria coragem e conta toda a história pro amado. "Eu cheguei em casa bem na hora em que tudo aconteceu. Eu vi a minha mãe com a arma na mão e o corpo da Ágata caído na escada. Eu saí de lá desesperada e fui direto falar com a Marta." "E por que você não me contou nada, Petra?" pergunta Hélio um pouco tonto. Petra responde: "Eu não podia contar. Eu não tinha coragem de denunciar a minha própria mãe. Tive coragem agora, porque o seu gentil foi preso. Acharam a arma do crime na casa dele, mas eu sabia que ele não tinha feito nada. Foi muito difícil entregar a minha mãe, mas eu não podia deixar um homem inocente pagar por isso. Primeiro eu fui na delegacia, e agora estou falando com você." O engenheiro, apesar do susto que levou, é muito gentil com a sua amada. Ele diz: "A gente não tem nada a ver com o que as nossas mães fizeram, Petra. Eu sei que você é diferente da Irene, e eu sou diferente da Ágata. Eu te amo e acho que a gente tem que dar uma chance pro nosso amor." E lhe dá um beijo. E segue dizendo: "Eu acho que a gente deveria ir embora de Nova Primavera, esquecer isso tudo e começar uma vida nova, do zero." Petra, animada, diz: "Eu topo. Eu já saí de casa e já disse pro meu pai que não vou mais trabalhar nos negócios dele." Hélio, feliz, diz: "Agora eu estou substituindo a Lucinda na cooperativa, mas assim que ela melhorar e voltar pro trabalho, a gente pode ir embora daqui." No final, Irene, que agora é uma fugitiva da polícia, se disfarça com roupas e acessórios, e vai até a aldeia de Jurecê, à procura de Vinícius. Quando ela está chegando, ela vê o geólogo e a Iraê no rio, e fica observando de longe. Segunda, 15 de janeiro. Irene fica irritada por não conseguir falar com Vinícius. Ela tem que esperar a hora em que ele esteja sozinho, porque ela não pode ser vista por mais ninguém, já que agora ela está fugindo da polícia. Logo depois, Vinícius diz a Rodrigo que deseja pagar pelo que fez a Aline, que além do processo que ele vai ter que cumprir, ele quer de alguma outra forma ajudá-la. O advogado aproveita e conta ao geólogo e ao Jurecê sobre a confirmação de que foi a Irene que atirou na Ágata, e diz que ela está foragida da polícia. Mais tarde, Irene contrata Guilherme para produzir documentos falsos, para que ela consiga fugir da cidade sem que ninguém a reconheça. Marino, seguindo seu plano, pede para Angelina lhe fazer um chá. Quando ela vai entregar a ele, percebe que tem um vidrinho em cima da mesa. Marino fala: "Esse vidro foi encontrado nos pertences da Ágata, é o veneno que ela estava dando para o Antônio La Selva, e o mesmo que foi encontrado em seu corpo." Angelina congela e o delegado continua: "Eu já sei de tudo, Angelina. Foi você que envenenou a Ágata." A ex-governanta dos La Selva fica desesperada, e diz que foi em sua defesa, que a Ágata tinha colocado o veneno para ela tomar, e que ela aproveitou que ela se distraiu e trocou as xícaras. De repente entram na sala Caio, Jonatas, o Hélio, e alguns policiais. Então Angelina percebe que caiu em uma armadilha para confessar o crime. Ela fica muito nervosa, e implora o perdão de Caio. "Caio, meu menino, me perdoa, eu sei que não mereço, mas me perdoa, por favor." Porém Caio pergunta: como alguém que o criou, cuidou dele a vida toda e era sua amiga, pode fazer uma coisa tão grave assim? Angelina, chorando, responde: "Era ela ou eu, Caio, a Ágata ia acabar comigo." Ela continua contando a história. Diz que a Ágata começou a passar mal imediatamente, e disse que em seu quarto tinha o antídoto para o veneno. A mulher, mesmo cambaleando, subiu as escadas, e deu de cara com Antônio, que, vendo que a esposa estava passando mal, aproveitou e a empurrou da escada. Então ela se apavorou e correu para o seu quarto, pois sabia que em pouco tempo chegaria toda a imprensa, que havia sido convocada pela Ágata para fazer uma denúncia. Em seguida ela ouviu os tiros, e correu para a sala. E logo depois Marino chegou. O delegado estranha toda essa história, mas diz que não tem outra saída, senão levar a tia da Lucinda presa. No final, Magalhães avisa a Marino, que prenderam o suspeito de ter atirado em Lucinda. O delegado vai imediatamente falar com o matador. O homem se diz arrependido do crime,
e detalha toda a sua participação no atentado, confirmando que Antônio foi o mandante, como uma forma de usar isso para atingir Marino e se vingar. Terça, 16 de janeiro. Marta diz a Ramiro que depois que ele confessou seus crimes, sua ansiedade passou, que na verdade ela vai lhe dar alta, por achar que o rapaz já está mais consciente de seus atos. Logo depois, Vinícius aceita ajudar Aline e Caio na extração dos diamantes, sem cobrar aquela fortuna que no início ele queria. Ele diz que vai ser uma forma de se redimir por todo o mal que fez a eles. Caio aproveita e o aconselha para tomar cuidado com Irene. Ele acha que é bem capaz da madrasta procurar pelo geólogo, agora que não está mais com Antônio. Vinícius diz para que Caio não se preocupe, que ele não pretende voltar a ter a vida de antes, que agora ele só quer viver tranquilo com a Iraê. Enquanto isso, Marino, que agora tem o testemunho do matador, confirmando que foi Antônio quem mandou atirar em sua esposa, vai furioso atrás do seu maior rival. Ele pega Antônio e seus capangas de surpresa e dá voz de prisão. Antônio, achando graça, diz: "De novo, Marino? Quanto tempo você acha que vou ficar dessa vez?" Marino, furioso, diz: "Espero que pelo resto da sua vida, seu bandido." Mais tarde, Jonatas conta a Graça que Marino reunirá algumas pessoas na delegacia para contar como Ágata morreu, dar todos os detalhes do crime, quem envenenou, quem empurrou ela da escada e quem atirou. Já Gentil visita Angelina na cadeia, e promete que não contará a verdade sobre o crime, deixando uma dúvida no ar, já que, pelo que nós pudemos ver, o Marino acredita que esse crime foi totalmente esclarecido. Em seguida, Aline e Caio comemoram muito a prisão de Antônio. Eles acham que agora sim, a vida deles vai ser tranquila, com as terras e sem as ameaças do Antônio. Enquanto isso, Irene consegue entrar na casa e sequestra o Danielzinho. Graça entra em desespero quando percebe que o filho sumiu. O Marino é avisado em seguida, e começa uma busca pela Irene e pelo menino. Já Antônio, que está feito um bicho na jaula, exige que Silvério arme sua fuga da prisão, dizendo que é a sua obrigação, já que o advogado ficou rico às custas da família La Selva. Porém, Silvério diz que é um crime muito grave, e que ele tem medo de perder a sua carreira. No final, Irene, completamente desequilibrada, vai procurar Vinícius na aldeia. Ela surpreende o geólogo no rio, e diz que quer ficar com ele, que eles podem fugir juntos. Vinícius percebe que ela não está bem, e decide fingir que concorda com a proposta da fuga. A vilã então mostra o bebê, e diz que eles serão uma família. Vinícius, sem reação, pergunta: "Você pegou o filho da Graça, Irene?" A mulher, totalmente fora da casinha, responde: "Você tá achando que eu estou louca? Eu sei, mas eu não estou não. A Graça inventou essa história de que o Danielzinho é filho do Marino, mas é mentira. Ela fez isso só para me afastar do meu bebê." E chorando continua com a sua loucura, dizendo: "Se ele não fosse meu neto, não existiria nenhum consolo para mim. Olha para ele, Vinícius, ele é a cara do meu Daniel." Quarta, 17 de janeiro. Marino, que está desesperado atrás do filho, fica sabendo por Jurecê que Vinícius está com Irene. Já Silvério, que está com muito medo das ameaças de Antônio, acaba pedindo ao barão, um bandido barra pesada, para armar a fuga do cliente, preparando documentos falsos e tudo o que for necessário. Porém, o bandido avisa ao advogado que a fuga só poderá ser feita durante a transferência do Antônio La Selva, da cadeia para a penitenciária. Enquanto isso, Vinícius aproveita uma saída da Irene de perto dele, e consegue avisar para Marino onde ele e Danielzinho estão. O delegado segue imediatamente para o local, e acaba surpreendendo a Irene na saída do hotel. Ele diz que ela está presa por vários crimes, incluindo agora o sequestro do seu filho. A mulher surta, e mesmo cercada pela polícia, faz uma cena, e se nega a entregar o menino, porém Marino, com toda a sua habilidade, consegue resgatar o filho, e prender a senhora La Selva, que está definitivamente com problemas mentais. Mais tarde, Anneli decide anular o casamento com Natercinho e ficar definitivamente com Luíde, que também decide deixar os La Selva para trás, depois de tantos acontecimentos. Logo depois, Caio visita Antônio na cadeia, e confronta o pai sobre todos os seus crimes. Para deixar o fazendeiro ainda mais irritado, ele diz: "Agora tá aí você, preso igual um bicho, e eu estou muito feliz com a minha mulher, meus filhos e as terras que você tanto queria. Tudo poderia ter sido diferente, pai. Você não se arrepende de tudo que fez?"
Antônio não quer nem saber de ouvir o filho, ele está completamente revoltado por estar preso, e promete que logo logo estará de volta. Ele diz: "Não se anima muito não, seu traidor, em pouco tempo vocês vão saber do que eu sou capaz." Passam-se alguns meses. Silvério avisa a Antônio, que está tudo organizado para sua fuga, que será durante a sua transferência. O fazendeiro, que mesmo depois de meses na cadeia, continua querendo se vingar, diz: "Antônio La Selva vai se reerguer. Primeiro eu fico livre, depois me vingo de todos os traidores." No final, no dia do aniversário do Christian, eles decidem comemorar no quarto do hospital, onde Lucinda permanece em coma. Anneli leva o bolo, dizendo que a irmã nunca deixaria o aniversário do filho passar em branco e não vai ser dessa vez que isso vai acontecer. Marino também comenta com Silva da sua esperança da esposa acordar, mesmo já tendo passado tanto tempo, e que a sua vida não tem o menor sentido sem a sua amada. Ele acende as velas e eles cantam parabéns. Na hora de fazer o desejo, Christian abraça a mãe, e diz que o que mais quer é que sua mãe acorde. Nesse momento, Marino vê a mão de Lucinda mexendo e dá um grito. "Gente, eu vi! Eu vi a mão da Lucinda se mexendo." Com grande esforço, Lucinda abre os olhos e diz: meu filho, levando todas as lágrimas." Os capítulos de quinta-feira, dia 18 de janeiro, e sexta-feira, 19 de janeiro, não foram divulgados pela emissora, porém se eu souber de qualquer novidade, faço um vídeo novo para vocês, então fiquem ligados. Me conta nos comentários o que você está achando até aqui do final da novela. E não se esqueça de me contar de qual cidade você está assistindo. Aproveita e também deixe seu like, inscreva-se no canal, para ficar por dentro de todos os capítulos. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima.